E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui na The Deep Dive. Isso. Hoje a gente vai se aventurar pelo mundo da psicologia financeira, Uhum. especialmente para quem está começando a investir ou já tem um pezinho nesse mundo. É. Sabe quando a gente mergulha de cabeça em gráficos, indicadores, estratégias, Uhum. mas muitas vezes esquece de olhar para dentro Pois é. e entender como a nossa mente funciona e como isso impacta nossas decisões com dinheiro. Exatamente. É aí que entra o livro Psicologia Financeira do Morgan Housel. É, Ele usa histórias reais, sabe? sim. Exemplos que a gente encontra na vida para mostrar como a nossa cabeça, né? Ah, Pode, às vezes, nos pregar peças na hora de lidar com as finanças. é verdade. E acredite em mim, Uhum. entender esses mecanismos, né, Sim, pode ter a diferença entre o sucesso e o fracasso nos seus investimentos. com certeza. Uma das primeiras lições do Housel é que ninguém é maluco. É. Cada escolha financeira, por mais estranha que pareça, faz sentido para a pessoa que a fez, né? Naquele momento. É. Lembra do exemplo das pessoas que compram bilhete de loteria? Sim. Ele usa isso para ilustrar como às vezes a gente julga, né? As decisões financeiras dos outros sem entender o contexto, sem entender as motivações por trás daquilo. E se a gente parar para pensar, todo mundo já tomou decisões financeiras, olhando para Óbvio. trás. Parecem assim. Meio sem noção, né? Com certeza. Eu mesmo já fiz cada besteira. Uhum. Mas o ponto é que, ao invés de se torturar pelas escolhas do passado, o importante é entender o que te levou a tomar aquela decisão. É. Quais eram as suas expectativas? Isso. Seus medos, Sim. suas necessidades naquela época. Hum. É um exercício de autoconhecimento que ajuda a gente a não repetir os mesmos erros no futuro. Com certeza. E esse autoconhecimento também é fundamental para lidar com um dos maiores desafios para quem investe. A diferença entre ficar rico e continuar rico. É verdade. E aqui o House usa a história do Jesse Livermore, um cara que era um gênio da especulação. Fez fortuna na crise de 29, mas acabou perdendo tudo. É, e ele compara o Livermore com o Abraham Germansky, um investidor imobiliário que também faliu na crise. É. O ponto que ele quer destacar é que os dois eram brilhantes em ganhar dinheiro, mas péssimos em manter. E o que a gente aprende com isso? É. Que ter sucesso nos investimentos não depende só de inteligência, né? Ou de conhecimento técnico. Envolve também inteligência emocional, É, disciplina, uma boa dose de paciência. sem dúvida. E para ilustrar essa ideia de que às vezes menos é mais, o Housel conta o caso do Rajat Gupta, Aham. um executivo super bem-sucedido Ei. que colocou tudo a perder por causa da ganância. É. Ele já era multimilionário, Sim. mas queria fazer parte do seleto grupo dos bilionários. É incrível como a ambição descontrolada pode levar pessoas brilhantes a cometerem erros absurdos. Pois é. O Gupta tinha tudo para ter uma vida tranquila, próspera, mas arriscou tudo e acabou se dando mal. É, e o mais impressionante é que não foi o único. O livro cita vários outros exemplos de pessoas que já tinham o suficiente, Sim. mas se deixaram levar pela ganância e acabaram se prejudicando. Realmente nos faz questionar o que realmente importa, né? No final das contas, né? Ter o suficiente para viver com conforto, segurança é o que realmente importa. A busca incessante por mais pode acabar levando a gente por caminhos perigosos. Com certeza. E essa busca desenfreada por status, por bens materiais, também é explorada no capítulo Paradoxo do Dono do Carro. E aqui entra a sua experiência como manobrista. Ah, Né? Você observava as pessoas chegarem com os seus carros de luxo achando que estavam abafando. exatamente. E o que eu aprendi foi que as pessoas se importam muito menos com as nossas posses do que a gente imagina. Elas estão muito mais preocupadas com os próprios problemas e desejos. É verdade. Lembro quando eu comprei um relógio caríssimo, achando que ia causar o maior impacto. Sei, Ninguém nem reparou. acontece. A gente dá muita importância para a aparência, porque os outros vão pensar e esquece do que realmente importa. É. Ter uma vida financeira sólida, tranquila. E essa solidez muitas vezes é invisível. Uhum. O que realmente importa é ter uma boa reserva financeira, investir de forma inteligente e ter controle sobre os gastos. E falando em investir de forma inteligente, o livro explora o poder da composição, que pode ser um divisor de águas para quem está começando. Ele compara a trajetória do Warren Buffett com a do Jim Simons, que apesar de ter um retorno anual maior, acabou acumulando menos riqueza porque começou a investir mais tarde. Exato. E o que isso mostra pra gente? Que o tempo é o nosso maior aliado quando se trata de investimentos. Com certeza. Começar cedo, mesmo com pouco dinheiro, faz toda a diferença no longo prazo. É verdade. E mais importante, ter paciência para deixar o dinheiro render ao longo dos anos.
resistir à tentação de buscar retornos rápidos e arriscados. Com certeza. E por mais que a gente planeje, né, é preciso estar preparado para os imprevistos, para as mudanças que a vida impõe. É verdade. E por falar em mudanças, chegamos num ponto crucial. Você vai mudar. O Helso usa o exemplo de um amigo que, depois de anos de luta para se tornar médico, acabou se sentindo frustrado com a profissão. É verdade. E essa história ilustra a importância da gente ser flexível Uhum. e de estar aberto a mudar de rumo quando necessário. Nossos objetivos e desejos se transformam ao longo do tempo. É. E a gente precisa estar pronto para se adaptar a essas mudanças. Com certeza. E essa adaptabilidade é ainda mais importante no mundo de hoje. Em constante transformação. É. A gente precisa ter a mente aberta para aprender coisas novas, para ajustar nossos planos de acordo com as circunstâncias. É verdade. E falando inteiramente aberta, vamos explorar a sedução do pessimismo. Essa parte é muito interessante. O Helso explica como o pessimismo, apesar de soar mais inteligente, mais realista, muitas vezes impede a gente de enxergar as oportunidades, de tomar decisões mais assertivas. Ele cita o exemplo do Japão, no pós-guerra, que apesar de estar completamente devastado, conseguiu se reerguer e se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo. Exatamente. E essa história nos mostra que, mesmo diante das adversidades, é possível superar os desafios Sim. e construir um futuro próspero. Essa capacidade de superar os desafios está diretamente relacionada à nossa disposição de aprender com os erros e de buscar novas soluções. No capítulo Quando Você Acaba Acreditando em Qualquer Coisa, o Helso usa o exemplo do Ali Rajad, Sim. que, por falta de acesso à medicina moderna, acabou recorrendo a um tratamento tradicional, que colocou a vida do filho dele em risco. É uma história de partir o coração e que ilustra como a falta de informação e a necessidade desesperada por uma solução podem nos levar a acreditar em qualquer coisa, mesmo que seja irracional. E esse comportamento não se limita à medicina, né? No mundo dos investimentos, também vemos pessoas se deixando levar por promessas milagrosas, por esquemas fraudulentos, na esperança de enriquecer rapidamente. E isso nos leva de volta à importância de ter uma base sólida de conhecimento financeiro, né? Buscar informações de fontes confiáveis, Sim. desconfiar de promessas fáceis demais. Exatamente. Precisamos ter discernimento para identificar as armadilhas e para tomar decisões mais conscientes, Sim. mais racionais. E para finalizar essa primeira parte do nosso mergulho, eu queria destacar a importância da margem para imprevistos. Boa. Um conceito que o Helso explora com maestria. Ele usa a analogia do jogador de pôquer, né? Que, mesmo tendo uma boa mão, precisa ter uma reserva de fichas para lidar com as oscilações do jogo. É a mesma coisa com as nossas finanças. A gente precisa ter uma reserva de emergência para lidar com os imprevistos, tipo perda de emprego, problemas de saúde, despesas inesperadas. Com certeza. Sem essa reserva, a gente fica vulnerável a qualquer turbulência financeira. E pode acabar tomando decisões precipitadas, que comprometem nosso futuro. É verdade. E essa vulnerabilidade pode ser ainda maior quando não temos clareza sobre nossos objetivos, sobre o que realmente importa para nós. Um capítulo, Você and Eu, o Helso compartilha suas próprias experiências e reflexões sobre a importância de definirmos nossas prioridades, de buscarmos uma vida que esteja alinhada com nossos valores. Ele nos mostra que não existe uma fórmula mágica para o sucesso financeiro. O que funciona para um pode não funcionar para outro. O importante é encontrarmos o caminho que nos leve a uma vida mais plena, mais significativa. É verdade. E essa busca por uma vida mais plena passa por entendermos a nós mesmos, nossas motivações e nossos medos. Só assim poderemos tomar decisões financeiras mais conscientes, que nos conduzam a um futuro mais próspero e feliz. E aí? E aí, o que você achou dessa primeira parte do nosso mergulho? Sensacional. Deu para ter uma ideia de como a psicologia influencia as nossas decisões. Com certeza. E se preparem, porque na próxima parte a gente vai se aprofundar ainda mais nesse universo fascinante. Isso aí. Vamos explorar temas como a influência da mídia, a ilusão de controle e os perigos do efeito manada. Até lá. Até a próxima. Preparados para continuar nossa aventura pela psicologia financeira. Na última parte, a gente viu como as nossas emoções, as nossas experiências moldam a nossa relação com o dinheiro. É verdade. Agora a gente vai entender como as influências externas, tipo a mídia, o comportamento das outras pessoas, impactam as nossas decisões. É verdade, às vezes parece que a gente está sempre tentando acompanhar o ritmo dos outros, né? Seja nas compras, nos investimentos, no estilo de vida.
Lembro que no capítulo Você e Eu, o Morgan Housel fala justamente sobre isso, sobre essa pressão que a gente sente para acompanhar o estilo de vida dos outros. Ele usa um exemplo bem interessante de um profissional bem-sucedido que compra uma casa enorme e carros de luxo. Os vizinhos, mesmo ganhando muito menos, se sentem pressionados a manter o mesmo padrão de vida. É como se a gente estivesse sempre se comparando com os outros, tentando provar que é tão bem sucedido quanto eles. E essa busca por status, por reconhecimento, pode levar a decisões financeiras desastrosas. Com certeza. E a mídia tem um papel importante nessa história, né? Bombardeando a gente com imagens de consumo, de sucesso, né? Propagandas que nos induzem a acreditar que a felicidade está em comprar o carro do ano, a roupa da moda, a casa dos sonhos. E a gente cai nessa armadilha tão fácil, né? É como se a gente esquecesse que a felicidade não está em ter mais coisas, mas em viver com propósito, em ter tempo para as coisas que realmente importam, em cultivar relacionamentos genuínos. E a mídia também contribui para a disseminação do pessimismo, como o House comenta no capítulo A Sedução do Pessimismo, né? Notícias negativas tendem a ganhar mais destaque, né? Distorcendo a nossa percepção da realidade e levando a gente a tomar decisões baseadas no medo. É como se a gente estivesse sempre esperando o pior acontecer, o que nos impede de enxergar as oportunidades, né? De agir com mais ousadia. E essa tendência ao pessimismo, ela pode ser amplificada quando a gente está cercado de pessoas pessimistas, né? É o famoso efeito manada. É. A gente tende a seguir a multidão, mesmo sem ter certeza se é a melhor decisão. É como se a gente se sentisse mais seguro agindo como todo mundo, mesmo que isso signifique tomar decisões irracionais. E esse comportamento é ainda mais comum no mundo dos investimentos, né? Quantas vezes a gente vê pessoas comprando ações só porque todo mundo está comprando, sem entender os riscos envolvidos? Inúmeras vezes. E essa falta de racionalidade pode ter consequências desastrosas. Lembra da bolha imobiliária de 2008? Sim. Milhares de pessoas perderam suas casas, suas economias, por causa da especulação desenfreada no mercado imobiliário. E a crise foi, em parte, alimentada pelo efeito manada. É impressionante como a gente se deixa levar pela euforia do momento, pela sensação de que tá perdendo uma grande oportunidade se não entrar na onda. E é por isso que a educação financeira é tão importante, né? A gente precisa aprender a pensar por conta própria, a questionar as informações que recebe, a tomar decisões baseadas em dados, em análises racionais. E falando em racionalidade, o Housel também explora os limites da nossa capacidade de prever o futuro no capítulo A Ilusão do Fim da História. Ele explica como nossa tendência a buscar padrões, a simplificar a realidade, impede a gente de enxergar a complexidade do mundo, a imprevisibilidade dos eventos. Ele usa exemplo dos analistas de mercado que, com base em dados históricos, tentam prever o comportamento futuro da economia. Mas, como a gente sabe, né, o futuro é imprevisível, está sujeito a inúmeros fatores que a gente não controla. E essa imprevisibilidade é ainda maior em um mundo em constante transformação como o que a gente vive hoje, né? É verdade. Tecnologia avançando a passos largos, novos modelos de negócios surgindo a todo momento, as relações sociais se reinventando a cada dia. Em meio a tantas incertezas, o que a gente pode fazer para tomar decisões mais assertivas? É a pergunta de $1 milhão, né? O Housel sugere que a gente adote uma postura mais humilde, reconhecendo os limites da nossa capacidade de prever o futuro. Ele nos convida a ter uma margem para imprevistos, para lidar com as inevitáveis surpresas que a vida nos reserva. E talvez o mais importante, né? Ele nos incentiva a ter o suficiente para viver com tranquilidade e a não se deixar levar por essa busca incessante por mais. Afinal, como ele mesmo diz, né? A riqueza é o que você não vê. É verdade, a verdadeira riqueza está na nossa capacidade de viver com propósito, de ter tempo para as coisas que realmente importam, de estar cercado de pessoas que amamos. E essa riqueza interior, ela não pode ser comprada com dinheiro, né? Ela é construída com base em valores, experiências, relacionamentos genuínos. No capítulo Confissões, o Housel compartilha as próprias experiências com o dinheiro, né? Os erros, os aprendizados. E essa sinceridade é um dos pontos fortes do livro, né? Ele não se coloca como um guru financeiro, mas como alguém que também está aprendendo, se aperfeiçoando. Ele compartilha as vulnerabilidades e nos convida a fazer o mesmo, a reconhecer os nossos erros, aprender com eles. E essa disposição para aprender com os erros é fundamental para o nosso crescimento, tanto pessoal quanto financeiro. Certeza. Para a gente encerrar essa parte, eu queria reforçar a importância da gente ter um plano financeiro claro, né? De buscar informações de fontes confiáveis. E mais importante do que ter um plano é revisar ele periodicamente, né? Ajustar ele de acordo com as mudanças da nossa vida. E lembre-se, a gente não precisa fazer isso sozinho.
Existem diversos profissionais qualificados que podem nos ajudar a tomar decisões mais assertivas. Com certeza. E para quem quer se aprofundar mais nesse universo, o livro Psicologia Financeira é uma leitura indispensável. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar o pós-escrito do livro, que faz uma análise fascinante da história do consumo dos Estados Unidos. Prepare-se para uma viagem no tempo que vai te fazer repensar sua relação com o dinheiro. Chegamos à parte final do nosso mergulho na psicologia financeira, uma viagem no tempo para entender como os hábitos de consumo nos Estados Unidos se transformaram ao longo das décadas. É isso aí. No pós-escrito do livro, o Morgan Housel defende que, para entender o presente, a gente precisa voltar ao passado. É verdade. Tipo, a gente está desvendando as raízes do nosso comportamento financeiro atual. Uhum. O Housel nos leva para 1945, fim da Segunda Guerra Mundial. Um período de otimismo, de reconstrução e, como ele coloca, um boom de crédito. Milhões de soldados voltando para casa, prontos para recomeçar a vida, e uma indústria a todo vapor para atender essa demanda reprimida por consumo. A receita perfeita para um crescimento econômico explosivo, né? Mas como tudo na vida, essa expansão teve um preço, né? O aumento da dívida. Sim, o crédito virou um motor do consumo nesse período, impulsionando a compra de casas, carros, eletrodomésticos. As pessoas se acostumaram a comprar a prazo, a viver um pouco acima das suas posses, na expectativa de que o futuro seria ainda mais próspero. E essa cultura do ter, né, em vez do ser, moldou a mentalidade de gerações. É como se a prosperidade tivesse se tornado um direito a adquirir uma promessa implícita do sonho americano. Exato. Mas essa ilusão de prosperidade eterna começou a ruir a partir dos anos 70. Com a estagnação dos salários, o aumento da desigualdade. E mesmo com essa mudança no cenário econômico, as expectativas de consumo elas continuaram as mesmas, o que resultou num aumento ainda maior do endividamento. É como se as pessoas tivessem presas a um passado que já não existia mais, agarradas ao estilo de vida que se tornava cada vez mais difícil de sustentar. E essa dissonância entre expectativas e realidade, né, gerou frustração, revolta, o que, segundo Housel, contribuiu para a ascensão de movimentos como o Tea Party, um movimento político conservador nos Estados Unidos, e o Occupy Wall Street, um movimento de protesto contra a desigualdade social, o poder dos bancos. É interessante como ele conecta esses eventos à psicologia do consumo, né? É como se a frustração financeira se traduzisse em insatisfação política e social. Exatamente. E essa análise histórica nos leva a uma reflexão importante. Como romper com esse ciclo de consumo desenfreado? Como construir uma relação mais saudável com o dinheiro? É grande questão, né? O Housel não dá uma resposta pronta, mas ele nos convida a repensar as nossas prioridades, a buscar um estilo de vida mais alinhado com os nossos valores. Ele lembra que a verdadeira riqueza não está em ter mais, mas em precisar de menos. Ter tempo para as coisas que realmente importam, cultivar relacionamentos genuínos, viver com propósito. Afinal, como ele mesmo diz, a riqueza é o que você não vê. E essa é uma mensagem poderosa para a gente encerrar o nosso mergulho na psicologia financeira. Uma mensagem que nos convida a olhar para dentro, a questionar os nossos hábitos de consumo, a buscar a verdadeira riqueza, aquela que não se compra com dinheiro. Essa aí. E aí o que você achou dessa jornada pela mente do investidor? Eu queria uma ideia de como a psicologia impacta as nossas decisões financeiras. Esperamos que você tenha aprendido bastante com as ideias do Morgan Housel. E que tal colocar em prática os ensinamentos de hoje, reflita sobre seus hábitos de consumo, reveja suas prioridades financeiras e comece a construir sua própria versão da verdadeira riqueza. Agradecemos a companhia nesse mergulho profundo. Continue nos acompanhando para mais episódios. Até a próxima.